Feliz sábado, hoje 27 de março de 2026, o nosso assunto de hoje é a vergonha da cruz. Vamos orar? Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus santos cuidados. Obrigado, Pai Santo, porque o Espírito Santo, o Senhor, Pai e o Filho Jesus prometeram ficar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai Santo e Eterno, nós estamos dispostos a Te servir. Para tanto, Senhor, dá-nos essa graça de permanecer em Ti. Pai Santo, livra-nos do mal, não deixa que pequemos. Que a graça de Jesus permaneça conosco. Pai Santo, livra-nos de todo pecado, de todo mal, das ocasiões, que tenhamos a coragem de dizer não quando a tentação chega. Pai Santo e Eterno, esta semana nós vamos meditar sobre a crucifixão, a morte, a entrega de Jesus lá na cruz para nos salvar, onde Ele derramou sobre nós toda a graça e todos os favores em prol dos pecadores. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Então, como falamos, o nosso assunto de hoje é a vergonha da cruz. Por que vergonha? Porque naquela época a pior morte era a morte de cruz. E Jesus, Ele havia, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, prometido que se o homem pecasse, e Ele daria a vida em lugar do homem. Ele morreria pelo homem, já que o pecado, o pagamento dele é a morte. Pecado gera morte. E Jesus disse, se o homem pecar, eu morrerei em seu lugar. Isso não foi uma coisa tão fácil de acontecer, como é fácil de dizer. A verdade é que houve conselhos do céu para aceitar isso ou não. Os anjos, quando souberam, ficaram assombrados, preocupados, quando o Filho de Deus, que era também Deus, morreria em lugar do homem pecador. Mas isso aconteceu. E existe um pequeno livro chamado Foi por Você. Esse livro eu até gostaria de colocar na mão de todos vocês. Há muitos, eu acredito que até tem. Mas vamos comentar alguma coisa daquele livro. Vamos colher, digamos, pedaços dali. E ele lá diz assim, por entre vaias e cruel zombaria, a multidão que condenou e conduziu Jesus ao Gólgota. A palavra Gólgota é Calvário, é onde ali Jesus entregou a sua vida naquele monte. Ao transpassar o limiar do pretório de Pilatos, puseram-lhe sobre os ombros feridos a cruz que era destinada a Barrabás. Também foi colocado uma cruz sobre cada um dos dois ladrões que morreriam crucificados ao lado de Jesus. Mas tendo chegado ao lugar do suplício, os condenados foram amarrados sobre seus respectivos madeiros. E Jesus não foi amarrado, ele foi cravado, ele foi pregado com pregos. Os dois criminosos, eles revolviam-se contra querendo se livrar, não concordaram com a sua morte, mesmo eles sendo culpados. No entanto, o Salvador, ele pacientemente entregou-se para ser colocado na cruz. Ele não ofereceu resistência. Por que Jesus não ofereceu resistência? Ele já havia prometido que se entregaria em nosso lugar. Ele morreria pela sua própria vontade no lugar dos seres humanos. E logo foram trazidos cravos, martelos. Quando aqueles cravos começaram a penetrar em suas delicadas mãos e cortando a sua carne, os discípulos tiveram que conduzir a mãe de Jesus para um lugar à parte, porque a dor para ela era grande demais. No livro de Salmos 22, vamos aqui procurar, o verso 16 a 18 diz o seguinte: cães me cercam, uma súcia de malfeitor me rodeia.
traspassaram as minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos e me olharão e me encarando em mim. Repartiram entre si minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão e a minha vida. Salva-me das fauces do leão, os chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Em Salmos, em Provérbios e em outros lugares da Bíblia, existem relatos a respeito da crucifixão de Cristo. Foi isso que aconteceu quando o que está no livro de Salmos. Mas Jesus estava disposto a morrer em nosso lugar. É tanto que em Isaías, no capítulo 53, Isaías 53, o verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É uma frase que parece simples, mas aqui traduz tudo o que aconteceu na cruz. É de uma certeza absoluta o que foi previsto, o que foi profetizado e o que aconteceu na cruz. Ele estava ferido pelas nossas transgressões. E tudo aquilo que ele sofreu foi para nos sarar, foi para a glória de Cristo e para a salvação nossa que tudo isso aconteceu. Diante disto, qual deve ser então a nossa atitude para com esse feito de Jesus? Esta obra que Jesus fizera por nós? Se não aceitar, fazer a vontade dele, respeitá-lo, fazendo os seus desejos e nos entregando inteiramente em suas mãos para que em nós seja feita a vontade dele. Nós somos salvos pela graça de Cristo, por essa doação que ele fez lá na cruz. E então nasceu a glória, a graça. A graça é o próprio Jesus que se deu em nosso lugar. E agora resta-nos aceitar, pedir a ele forças para que tenhamos a firmeza e mantermos sempre com a mesma vontade, a disposição de fazer o que é bom para glorificar todo o nome de Jesus. Meus prezados, a morte de Jesus é algo de muita significação, total significação para nós. Ele morreu em nosso lugar, nós é que deveríamos morrer. E se fosse assim, nós jamais teríamos de acordar ou de ressuscitar. Teríamos sido condenados para sempre. Mas por causa da morte de Jesus, da entrega dele naquela cruz, nós podemos herdar a vida, que é o próprio Jesus. E nós teremos lá no Éden, de volta, tal qual era antes do pecado. Que prêmio extraordinário Jesus nos dá. E por esses dias nós estaremos comemorando. Não quero dizer que foi nessa época, mas a verdade é que nós comemoramos, o mundo inteiro comemora a morte de Jesus, o chamado Semana Santa, quando naquela sexta-feira Jesus morre se entregando em nosso lugar para a remissão de nossos pecados. Deus nos abençoe ricamente. Vamos orar. Pai eterno, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Toma-nos em tuas mãos. Pai Santo, toma a nossa vontade, a nossa vida, que cada momento que tenhamos seja para a honra e glória do teu nome. Pai Santo, nós queremos manter-nos firmes na tua palavra, na tua vontade, na tua graça, para te adorar até o último dia, quando seremos selados para nunca mais termos tentação, quando todo o mal será exterminado. Deus misericordioso, tem compaixão de nós, os teus filhos, todos aqueles, Pai Santo, que têm o desejo de ficarmos contigo até o final. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Um feliz sábado para vocês.